uma vez conosco. Que a sua vida seja muito abençoada com esse louvor. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, que Jesus se entregou, que o seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, que Jesus se entregou, que o seu sangue jorrou. Foi por você, ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor desse favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Ó Pai querido que estás nos céus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito, mais esse dia, mais esse estudo, venha nos trazer entendimento, que nós possamos, ó Pai, aqui, aprender sobre a tua sagrada palavra.
e que o Senhor visite a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos então à palavra de Deus em São João, no capítulo 5 e no verso 28. São João, capítulo 5, verso 28 e verso 29 diz assim: Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Neste verso, o Senhor Jesus está dizendo que os mortos ressuscitarão. E aqui ele diz que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, não ficará nenhuma pessoa no sono da morte. No momento em que a voz de Deus for soada, for proclamada, todos os que morreram ressuscitarão. No verso 29, Jesus diz: Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição de condenação. Interessante que aqui Jesus, ele não fala quando vai acontecer essas ressurreições, ou esta ressurreição. Ele não diz quando os justos ressuscitarão e quando os ímpios, os maus, ressuscitarão. Porque o objetivo de Cristo nesse texto não é dizer quando, mas sim nos dizer que há duas ressurreições. Uma, onde ressuscita aqueles que fizeram o bem, vão ressuscitar para a vida eterna, e os que fizeram mal para o desprezo e a condenação. Mas o apóstolo São Paulo, captando este assunto do Senhor Jesus, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, sobre uma ressurreição. Acompanhe comigo, abre a sua Bíblia e vamos a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15. Tessalonicenses você encontra, depois de Filipenses, você tem Colossenses, e aí você encontra 1 Tessalonicenses no Novo Testamento. Capítulo 4, e o verso 15 ao verso 17. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, meus queridos, aqui no verso 15 diz que os que estiverem vivos no momento que o Senhor Jesus voltar a este mundo, eles não vão preceder, eles não vão ser arrebatados antes daqueles que morreram em Cristo Jesus. No verso 16 diz que Jesus descerá do céu com brado, com voz de arcanjo, com trombetas, com alarido, com sons. E então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está a ressurreição dos justos. E esta é chamada de a primeira ressurreição. E depois, então, seremos todos juntos com esses justos que ressuscitaram, junto com esses que fizeram o bem, que praticaram o bem, que obedeceram os mandamentos de Deus, que obedeceram e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, todos seremos transformados e arrebatados com Cristo para o encontro do Senhor nos ares. Mas o que será que vai acontecer com os ímpios, com aqueles que não praticaram o bem, com aqueles que não obedecem à voz de Deus, que são indiferentes com a palavra de Deus? Quando que eles ressuscitam? Aqui nós vimos que a primeira ressurreição na qual fala Paulo é a ressurreição dos justos, porque ele diz que quando a trombeta for soada, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, os outros mortos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20 e o verso 4. Interessante que este capítulo de Apocalipse, no capítulo 20, está falando ou narrando sobre os 1000 anos, ou o milênio, como nós conhecemos. E no Apocalipse, capítulo 20, verso 4,
eu leio o seguinte: vi também tronos, e aos que se assentam sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar, e vir as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nas suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui o apóstolo São João, ele pega o mesmo pensamento, a mesma inspiração que escreve o apóstolo São Paulo, aonde diz que os justos ressuscitarão primeiro, e João diz que estes reviveram. Se reviveram é porque estavam mortos, ressuscitaram. Então, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Mas e os outros mortos, os ímpios, o que aconteceu com eles? Verso 5. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Meus queridos, a Bíblia nos ensina que há duas ressurreições. Existe a ressurreição dos justos, que ressuscitarão primeiro, quando o Senhor Jesus estiver nas nuvens dos céus, com seus anjos, poder e glória e majestade, a tocar as trombetas. Então os justos ressuscitarão primeiro. Estes são arrebatados com os que estão vivos e vão para os céus. Passarão 1000 anos. Após 1000 anos, então eles voltam a este planeta com o Senhor Jesus. E então ressuscitam os outros mortos, ressuscitam os vivos, os ímpios, desculpe a palavra. Os ímpios ressuscitam após 1000 anos, e então é dado a sentença final. Mas é interessante que, além dessas duas ressurreições, a palavra de Deus nos ensina que existe uma terceira ressurreição, se assim podemos dizer. É uma ressurreição chamada a ressurreição especial. E por que essa ressurreição ela é uma ressurreição especial? Aonde ensina a Bíblia este conceito? E agora nós vamos entrar, então, neste estudo sobre a ressurreição especial. Aí, onde você está, no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 7. Capítulo 1 de Apocalipse e o verso 7. Aqui diz algo muito interessante. E aqui diz assim: vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que quando o Senhor Jesus estiver vindo para voltar pela segunda vez, diz que todo olho verá. Todo olho de quem? Todos os que estão vivos. E diz que até mesmo aqueles que os traspassaram o verão. Agora imagina a cena. Quando Jesus Cristo esteve nessa terra pela primeira vez, ele foi levado para a cruz. E ali naquele momento, agora os soldados, eles lançam sorte sobre as suas vestes. Eles colocam uma coroa de espinhos sobre as suas cabeças, a sua cabeça, e eles golpeiam a sua cabeça para que aqueles espinhos entrem, cravem mais ainda na sua fronte. Eles maltratam Jesus. Os sacerdotes, o povo que era os líderes do povo de Deus naquela época, zombavam de Cristo. E aqui Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que os que os traspassaram, os que mataram, os que crucificaram a Cristo, eles verão Jesus voltar nas nuvens dos céus. Agora, queridos, se eles verão Jesus voltar nas nuvens dos céus, significa que eles têm que estar vivos. Eles têm que ressuscitar. Agora, será que Apocalipse capítulo 1, verso 7 está realmente falando da segunda vinda de Jesus? Vamos comparar esse texto com Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 30. É importante que você deixe tudo o que você estiver fazendo agora e preste atenção naquilo que nós estamos estudando. Porque esse tema é um tema muito interessante, muito importante,
e que se você não colocar a sua atenção neste estudo, se você não acompanhar, você talvez não vai conseguir compreender aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Mateus capítulo 24, verso 29, para contextualizar o verso 30. Eu leio assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Veja, aqui é a mesma palavra que está em Apocalipse capítulo 1:7. Todas as tribos se lamentarão, todos os povos, todas as nações se lamentarão. E continua: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vede, eis que vem sobre as nuvens e todo o olho o verá. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 7, está narrando da segunda vinda de Jesus. E quando Jesus estiver vindo nas nuvens dos céus, aqueles que o traspassaram, eles verão, eles ressuscitarão para ver Jesus voltar. Essa que nós chamamos de ressurreição especial ou ressurreição parcial, aonde muitos ímpios ressuscitarão para poder ver a promessa de que Cristo havia feito. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 23 e no verso 37. Aqui Jesus estava falando com os fariseus hipócritas. Leia o verso 27 comigo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Veja o verso 37 aqui, para contextualizar, para vocês entenderem a cena, o que estava acontecendo ali. O verso 37, então, Jesus, na sua entrada triunfal para a cidade de Jerusalém, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Pois eu vos digo, Jesus dizendo, desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Como essas pessoas vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, se elas não estiverem ressurretas, ou se não ressuscitarem para ver Jesus voltando? Elas têm que ressuscitar, e dirão, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Um texto mais para colaborar com o nosso estudo, Mateus ainda, no capítulo 26, a partir do verso 57. Mateus, capítulo 26, verso 57. Olha que interessante a cena que Mateus está escrevendo aqui. Os que prenderam Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote. Lembre-se que Jesus estava em uma vigília no Getsêmani com alguns discípulos, quando de repente chega um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, e então Judas lhe dá um beijo no rosto e naquele momento entrega para os soldados, entrega para a multidão que estava ali junto. Aquela multidão com paus, com pedras, para poderem matar Jesus. Neste momento, então, eles pegam Jesus e aonde que eles levam? Eles não levam para o governador de Roma. Eles levam para a casa do sumo sacerdote Caifás. Aí continua dizendo, os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Imagina a cena. Ali está o sumo sacerdote, aquele na qual tinha podemos dizer assim, a posição mais importante do judaísmo. E agora, junto com ele, estão os mestres da lei, os fariseus, aqueles que eles tinham a obrigação de manter o Pentateuco, as leis
que eles haviam recebido de Deus de uma forma mais correta possível. Eles conheciam tudo sobre a palavra de Deus. Eles conheciam tudo sobre as leis dadas a Moisés, as leis morais, as leis civis, as leis de saúde. Esses eram os mestres da lei. Eles sabiam tudo sobre a religião, sobre Deus. Ali também estavam, junto com esses mestres, os líderes religiosos, que eram os saduceus. Existiam dois grupos, existiam os fariseus e os saduceus. Os saduceus não concordavam com muitas coisas que os fariseus ensinavam. E então existia uma briga política religiosa entre esses dois grupos. Mas no momento em que Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado por eles, esses dois grupos agora eles se unem. Eles se unem. Verso 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles não tinham como condenar, mas eles queriam matar Jesus, porque eles não aceitavam a verdade que Jesus trazia e pregava. Verso 62. Estamos lendo Mateus, capítulo 26, verso 62. Então, levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada responde a essas acusações? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ah, amigos, ali era um cenário de juízo, de julgamento. O sumo sacerdote estava sentado como juiz. E agora, então, ele se levanta irado. E ele diz para Jesus: eu exijo que você diz se você realmente é o Cristo e se você realmente é o Filho de Deus. E naquele momento, Jesus lhe responde: tu o disseste. Eu, porém, vos digo que em breve, no futuro, em breve, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava dizendo para Caifás, o sumo sacerdote, o seguinte: para ele, os doutores da lei, para os mestres da lei, para os religiosos que ali estavam, Jesus disse assim: hoje eu estou aqui como réu, você está me julgando, mas haverá um dia em que vocês verão eu, Jesus, voltando nas nuvens do céu e estarei sentado no trono, porque nesse momento você será o réu, você, Caifás, será o réu, vocês, mestres da lei, serão réu, e eu os julgarei. Neste momento, então, diz o verso 65, que o sumo sacerdote, com grande ira, rasgou as suas vestes, em desaprovação daquilo que Cristo havia falado, negando Jesus como o único Filho de Deus que veio a este mundo para salvar a eles mesmos e a nós. Quantos amigos, quantas vezes nós não estamos negando a Jesus? Quantas vezes o mundo não nega a Cristo como seu Senhor e Salvador? Nós devemos aceitar a Cristo como nosso Salvador. Ele é o único enviado por Deus o Pai. Ele é Deus. Ele veio para nos salvar. E então Jesus diz a Caifás que ele virá em breve nas nuvens e eles verão ele assentado no trono à direita do Todo-Poderoso, o Deus Pai. Aqui Jesus está dizendo para Caifás que ele verá. Se ele verá, quer dizer que aqueles que o traspassaram, eles ressuscitarão para ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Aqui Jesus não disse, vocês verão... Jesus não diz assim, vocês verão o Filho do Homem nas nuvens. Ele diz, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Se eles vão ver vindo, quer dizer que eles ressuscitam pouco antes da volta de Jesus, para poder ver o Filho de Deus voltando nas nuvens dos céus. É interessante que
São Mateus, ainda, ali no capítulo 27. São Mateus, capítulo 27, verso 42 e 43. 42 e 43. Ali relata quando Jesus é crucificado na cruz, e então o povo começa a zombar de Cristo. Fala que ali os principais sacerdotes, no verso 41, diz que os principais sacerdotes passavam diante de Cristo na cruz e dizia: salvou aos outros e não salva a si mesmo? Desce da cruz e nós vamos crer nele. Não é o Filho de Deus? Eles zombavam de Cristo. Eles zombavam. Mas Jesus disse: vocês ressuscitarão para ver o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Eu vou ler um texto no Grande Conflito, aonde narra essa cena. O texto do Grande Conflito, página 643. Ali estão os que zombaram de Cristo, a sua humilhação. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real. Os homens que bateram, cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória da sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através da sua mão e pés, o soldado que feriu ao lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário, estremecendo de horror, lembram-se de como, movendo a cabeça em satânica alegria, exclamaram: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre agora, se o ama. Essa ressurreição, esses ímpios ressuscitarão para ver a Cristo. Agora, a palavra de Deus diz que, além dos ímpios, daqueles que o traspassaram, dos maiores inimigos da verdade de Deus, ressuscitarem para ver Jesus voltando, vindo nas nuvens dos céus, haverá também uma ressurreição especial de justos. E essa ressurreição especial de justos, a Bíblia nos diz que são todos aqueles que creram na mensagem do terceiro anjo. Agora eu vos pergunto, quando começou a ser proclamada a mensagem do terceiro anjo? Nós conhecemos muito bem as mensagens dos três anjos. A primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica e a terceira mensagem angélica. Acompanhe comigo em Apocalipse, capítulo 14. É neste texto aonde vem falando sobre a mensagem dos três anjos. E a ressurreição especial está dentro deste contexto. Por isso, Apocalipse 14 fala de uma ressurreição especial. Uma ressurreição dos justos, que ressuscitarão, não quando Jesus já estiver nos céus, mas ressuscitarão pouco antes da vinda do Senhor Jesus. Veja só, em Apocalipse 14, verso 13, ele está em qual contexto? Contexto da mensagem dos três anjos. A partir do verso 6, o primeiro anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O segundo anjo diz que caiu Babilônia. Babilônia já não tem mais poder, ela caiu. E o terceiro anjo vem dizendo que o juízo de Deus será feito em Babilônia, que Deus é justo e que Deus vai julgar, e que a taça da ira de Deus cairá. As três mensagens angélicas, elas foram dadas em 1844. Primeira mensagem angélica. Segunda mensagem angélica. Sai dela, povo meu. E então as pessoas começaram a sair, se unir e se preparar. Então, quando veio a terceira mensagem angélica, começa a proclamar com muito mais ênfase ainda sobre a volta de Cristo Jesus. E isso acontece no ano de 1844. No momento em que Jesus sai do lugar santo, entra no santuário, no lugar santíssimo do santuário celestial, e começa agora a fazer o julgamento investigativo. Começa agora a julgar o seu povo. Então, após a mensagem dos três anjos, no verso 13 de Apocalipse 14, eu leio assim:
Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Veja, o anjo diz, uma voz diz para João: escreve, bem-aventurado, felizes são aqueles que morrem desde agora. Desde agora quando? Desde quando começa a ser proclamada a mensagem do terceiro anjo. Desde 1844 para cá. Todos aqueles que morreram acreditando que Jesus vai voltar pela segunda vez, todos aqueles que morreram acreditando na terceira mensagem angélica de 1844 para cá, porque é quando ela começa a ser pregada, todos estes ressuscitarão, são bem-aventurados, diz aqui o verso, os que morrem desde agora. Por quê? Porque eles ressuscitarão para ver o cumprimento da promessa. Meus queridos, nós que estamos falando da breve volta de Jesus, se nós descansarmos hoje, nós ressuscitaremos na ressurreição especial, para vermos o cumprimento dessa promessa. É uma ressurreição que acontece pouco antes da volta de Jesus. E como eu sei que essa ressurreição está ligada à volta de Jesus? Primeiro passo, porque ela está vinculada à mensagem dos três anjos. Segundo passo, porque no verso 14 está escrito: olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aqui está falando da volta, da segunda vinda de Cristo. E então, os filhos de Deus, todos os adventistas do sétimo dia, que morreram crendo na verdade do terceiro anjo, e ressuscitarão para ver o cumprimento da vinda de Cristo nas nuvens dos céus. Essa é a ressurreição especial. A palavra diz que abrem-se as sepulturas, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, verso 2. Interessante que Daniel diz: muitos ressuscitarão. Ele não diz todos, mas muitos. Uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. E se você ler o verso 1 de Daniel, capítulo 12, vai dizer assim que naqueles dias, Miguel, Cristo, se levantará. Ele vai terminar a sua obra no santuário celestial e vai dizer: está feito. Ele se levantará. E então, após ele se levantar, quando terminar a sua obra como sumo sacerdote, então haverá um terremoto qual nunca houve em toda a face da terra. A irmã White descreve como o livramento do povo de Deus. E ela diz assim, que naqueles dias nuvens negras e densas se chocarão umas nas outras, e que os ímpios estarão perseguindo o povo de Deus, e que então, naquele momento, à meia-noite, Jesus dá o livramento ao povo de Deus, e entre as densas nuvens negras e escuras, o sol vai brilhar com toda a sua força. Os acontecimentos vão começar a ocorrer de forma sucessiva e rápida. Vai haver muitos terremotos, muito mais terremotos. Vai haver um terremoto tão grande qual nunca houve em toda a face da terra. E neste momento, ressuscita então a ressurreição especial. Os ímpios que traspassaram a Cristo, e ressuscitam todos os adventistas que morreram na fé do terceiro anjo. Essa é a ressurreição especial. E então eles ressuscitarão, verão Cristo vindo nas nuvens dos céus. E quando Cristo chegar com os seus anjos, então Cristo vai dar a voz do arcanjo para que ressuscitem os outros justos que morreram desde Adão até 1844. Portanto, amigos, todos nós, se nós morrermos, nós temos que ressuscitar na ressurreição especial. Ou ressuscitaremos na ressurreição especial, ou ressuscitaremos na ressurreição após o milênio. Qual ressurreição nós queremos fazer parte?
na ressurreição especial, onde o povo de Deus será gloriosamente transformado, ou na ressurreição após o milênio, onde os ímpios serão condenados à morte por causa dos seus pecados, porque não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Qual ressurreição você quer participar? O grande conflito no capítulo 40 e na página 637, na página 637 diz assim, que todos os que morreram na fé do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecida por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Meus queridos, muito em breve nós veremos os nossos entes queridos. Muito em breve, os queridos, os nossos irmãos que morreram crendo na fé do terceiro anjo, eles ressuscitarão. Ressuscitarão para ver o nosso Jesus, o nosso Deus voltando. Eles, muito em breve, isso acontecerá, porque Cristo muito em breve vai voltar. Não há mais tempo para nada. Ele vai voltar e está voltando. As profecias estão se cumprindo cada vez mais. Portanto, nós não precisamos temer a morte. Nós devemos temer a perdição. Nós devemos entregar a nossa vida diariamente para que possamos, então, sermos salvos, sermos livres, libertos da maldição do pecado, que é a morte eterna. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que possamos, neste momento, tomar a decisão ao lado de Cristo, que possamos, neste momento, seguir os caminhos de Cristo e que possamos, meus queridos, estudar as palavras, estudar a Bíblia, para que nós possamos nos preparar. Um povo vai ser preparado para o retorno de Cristo. E que esse povo seja nós, que esse povo seja você, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus use a cada um de vocês para pregar essas mensagens poderosas que a palavra de Deus nos traz. E que
Pai querido que estás nos céus, a esperança de que o Senhor em breve virá é aquilo que conforta os nossos corações nesses dias em que estamos vivendo de dificuldades, de dificuldades de saúde, dificuldades espirituais e tantas outras coisas mais. Senhor, que Jesus volte logo e para vir nos buscar, para ressuscitar aqueles que estão descansando no Senhor e para podermos reencontrar os nossos amigos, os nossos familiares. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém.